Dragon Ball, né? Dragon Ball Super, né? Capítulo 92, né? A gente tem a batalha aqui, né? Começando da luta contra o Gama, eu acho, né? Contra o Gama 1, eu acho. Contra o Piccolo, né? É o Gama 2, na verdade. É a luta entre os dois, né? Ele tá testando a força do Piccolo pra avaliar, né? Seu nível de força, se ele é forte o suficiente ou não contra ele. Provavelmente foi um pedido do novo Gero lá, né? Pra avaliar o nível de força deles, né? Ou não. Eles passam por isso, né? Sobre essa situação. Eles começam a batalhar entre eles, né? A gente vê que o Piccolo aqui, né? Ele começa perdendo, né? Na luta. Ele tira o mesmo capuz dele aqui, mas mesmo ele tirando, né, não é o suficiente, né? Ele tenta saber se ele é um androide, né, quem construiu ele, mas o Gama 2 não fala nada, né? Ele continua quieto, sem responder o que tá acontecendo, né? Mas ele conseguiu, ele tirou a pistola, né? Que ele já não sei se ele utiliza bola de energia. Ele consegue acertar alguns golpes, né? Ele percebe que ele tem uma habilidade de regeneração, né? Ele anota, né? Ele avalia a habilidade do Piccolo, né? Então ele tá fazendo tipo um database, né? Um database sobre o que o Piccolo pode fazer. Depois ele acerta alguns golpes e nocauteia, entre aspas, aqui o Piccolo, né? A gente vê que ele acha que derrotou o Piccolo, né? Ah, foi fácil, né? Ele simplesmente vai embora, né? Só que o Piccolo tava observando ele, os movimentos dele, na verdade, né? O Piccolo é mais forte que ele, pelo visto aqui, né? O Piccolo só tava fazendo ele de trouxa, né? Então, pra ele seguir a distância onde que eles estão. A gente vê que ele chega numa base aqui, né? Que é um lago, onde é a Red Ribbon, né? A Red Ribbon ainda existe, né, cara? Então, não importa se você corta uma cabeça, mas duas crescem, né? Tá desse jeito, né? Parece uma hidra, né? Cada vez que eles destroem a Red Ribbon volta mais forte, né? A gente vê que o Piccolo entra lá e se transforma no bandido, né? Ele vira um dos capanga da Red Ribbon, né? Ele atravessa o escudo. Começa, né? Descobrir o que tá acontecendo realmente. Isso daí começa o enredo do filme, né? A gente vê que no filme foi mais ou menos assim, né? Que o Piccolo começou a perseguir o Gama 2, né? Então tem algumas divergências aí, né? Mas a gente vê que começa o enredo do filme, né? Então a gente começa a perseguir a história do Piccolo, como ele entra lá, né? Ele interagindo com as pessoas, né? Ele não sabe onde que fica a posição, né? Ele é um novato, né? Ele acaba sendo mandado para a área externa, para ele não fugir do trabalho dele, né? Basicamente mandou ele para onde que ele queria estar, né? Mandaram ele para onde que era a sala de entrevista, né? Comunicação das pessoas. A gente vê que o Dr. Edo aqui, né? O novo Gero deles, eles estão avaliando a luta do Piccolo, né? Então a gente vê que ele começa a perguntar, né? Onde que tá os personagens aqui, né? Ele pergunta onde que tá ele fala a organização inimiga da Bulma, né? O criador, né? O chefe da organização inimiga é o Goku, né? Tem o Vegeta também, um sujeito forte, o Majin Buu. Ele começa a falar que os caras que são inimigos, né? Eles que são o bandido da situação, né? É engraçado isso daí, cara. Tipo, eles que se vê como herói, entre aspas, aí, né? Só que não, né? Agora, ele começa a falar sobre eliminar a poderosa organização maligna criada por Bulma, né? Que é a Bulma que reuniu todo mundo. Se para pensar aqui na história do Dragon Ball, se a Bulma nunca tivesse saído pra ver as esferas do dragão, né? Então nunca teria acontecido nada, né? Então ele fala que a organização maligna foi criada pela Bulma, né? A gente vê que eles terminaram o Cell Max, né? Ele só falta programar ele, né? Porque ele tá sem a programação, né? Ele não sabe se vai sair do controle ou não, se liberar o Cell Max, né? E a gente já ouviu, né, pelos criadores da Dragon Ball, que o Cell Max seria mais forte até que o Broly, né? Ele seria o personagem mais poderoso, né? Então é complicada a luta que seria, né? Quem que seria capaz de derrotar ele, né? A gente já viu que no filme o que vai acontecer, né? Mas talvez tenha uma divergência aqui, né? A gente vê que esse filme aqui, esse capítulo aqui, ocorre depois do Broly, né? Vai mostrar isso no final. Eles continuam perguntando, né, sobre Cell Max, né, se ele pode ser ativado ou não. O Dr. Edo fala que ainda não, é muito cedo, né? Ele tem que consertar ainda a cabeça dele, né? A programação dele, né? Porque ainda não tá correta, né? Ele falou pra continuar utilizando os gamas, né? O Gama 1 e o Gama 2 é o suficiente no momento, né? O cara tá desesperado ainda pra ativar o Cell Max, mas eles adiaram, né? Então vai ter que estar uma situação complicada pra eles realmente ativarem, né? A gente vê que o Piccolo sai pra chamar a Bulma, né?
E ela vai tentar utilizar a comunicação que ela tem com o Whis, né? Só que o Piccolo foi atrás da Senzubin pra poder lutar contra os Cell Max, né? Os Gamas. E a Bulma entrou em contato com o Whis. Só que não foi o suficiente pra chamar, né? O Whis. O Whis, ele tá... ele não conseguiu receber o retorno, né? Ele não conseguiu receber o chamado, né? Ele nem percebeu, né? Ele tá observando lá a luta do Goku e do Broly, né? Vai ser mostrado nessa frente. Ele começa a perguntar aqui o Piccolo, né? Pro Korin, né? Que ele foi pegar a Senzubin. Que pergunta se tem as pessoas aqui, né? Que poderia contar, né? O Android 17 e 18, eles são meio que ponto fraco, né? Conhecido pelo Gero, né? Ele sabe que apertar o botão dele pode desligar eles. De repente eles têm um negócio de desligar. O Majin Buu sempre em hibernação, né, cara? Isso tá ficando um pouco chato, né? Não, o Majin Buu tá dormindo. Torneio do Poder, tá dormindo. Sei lá o que, tá dormindo. Tá complicado, né? Porque no Dragon Ball Z, se você vê a história, né? Tem um episódio, um filler mais ou menos, em que o Majin Buu, ele vai dormir, né? Ele dorme só 3 segundos e acorda, né? Então, tipo, eles alteraram bastante, né? O Majin Buu, além de ele ser o comilão, né? Ele é dorminhoco também, então... eles fizeram uma maneira pra não depender tanto do Majin Buu, né? O Majin Buu realmente não tá realmente lutando, né? Então, a Bulma consegue entrar em contato aqui com o Whis, só que o Whis nem percebe, né? Ele tá vendo a luta do Goku e do Broly, né? A gente vê que o Broly, ele conseguiu manter ali a calma dele, né? Sem se transformar no Ikari, né? Ele não tá na forma vrato dele lá, da forma irada dele. Mas mesmo assim ele consegue lutar com o Goku na forma base, né? A gente vê que o Goku na forma base, né? Quando ele lutava contra o Freeza na base dele, né? Na forma final dele, sem utilizar o poder máximo, o Golden Freeza, o Goku conseguia enfrentar o Freeza dourado na forma base, né? E agora o Goku tá enfrentando o Broly na forma base dele, né? Então, qual que será o treinamento que o Broly teve, né? Será que o Broly é capaz de controlar agora o modo lendário dele, né? Será que ele consegue também utilizar a energia divina, né? Que ele tá treinando com isso aqui, né? Então, as ramificações aqui são altamente impressionantes, né? Que pode acontecer nos próximos capítulos. Será que a gente vai ter mais a continuação do Broly com o Goku lutando, né? Talvez uma nova transformação do Broly, né? A gente não sabe, né? Então, a gente sabe que vai ter a transformação do Gohan, né? Do Gohan e do Piccolo. A gente tem 2 transformações aí que estão por vir, né? É isso aí, cara. Isso que aconteceu nesse capítulo 92 foi mais a continuação realmente do filme, né? Pra quem já assistiu já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? Então, a gente provavelmente vai ter um momento que vai ter a Pan sendo capturada, né? E o Gohan vai entrando em ação e também será chamado os outros androides, né? Os androides 17 e a 18, né? Que vai entrar em ação junto com o Kuririn, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver os outros personagens aparecendo também, né? É isso aí, guys. Valeu, falou, tchau, tchau. Não esquece de comentar aí o que vocês acharam do capítulo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!